Eu vou ter que seguir, eu acabei apertando aqui o botão sem querer, então vai acabar ficando em dois vídeos, né? Essa vai ser a continuação do vídeo anterior. Então, a Companhia das Letras tem essa coleção que se chama Jornalismo Literário, em que publica obras clássicas do jornalismo literário. E essa obra aqui fala justamente, se chama O Chá dos Chás, né? E é uma obra que conta sobre o último Shah do Irã, né, que foi derrubado em 1979, né, pelos opositores, enfim. O Shah seria o rei, então, do Irã, e ele ficou no poder por 25 anos, né, e com muito, muito dinheiro, bilhões de dólares. Ele tinha aí mais ou menos não ele, né, o Irã tinha aí um, um orçamento, um lucro de 20 bilhões de dólares por ano, né, graças ao petróleo. Então, o Irã é um caso, esse livro dele, ele é um jornalista polonês, correspondente internacional, e ele escreveu um livro sobre vários países, e esse é um desses livros, mas demonstra bem isso, porque ele usou, enfim, essa grana como se fosse dele, obviamente, né? Então ele usou muito para perseguir opositores, matar, prender, etc. Matava inclusive ayatollahs, que são os líderes religiosos, que são geralmente figuras respeitadas, mesmo quando se trata de grupos diferentes, né? Então ele conta muito esse lado social do Irã, mas também a logística econômica, né? E claro, o cara comprou muito material, muito avião, muito equipamento de guerra dos Estados Unidos, então deu muita grana para os Estados Unidos, era apoiado pelos Estados Unidos, mesmo sendo um sanguinário, um psicopata, enfim, que matava indiscriminadamente qualquer pessoa que ele ou o seu governo julgasse que pudesse ser de oposição. Enfim, o sonho de todos os políticos autoritários, né? E ele fazia isso, né? E torrava todo esse dinheiro, né? Principalmente comprando coisas de guerra vindas dos Estados Unidos, mas o Irã não tinha pessoas capacitadas, técnicas para operar todo esse equipamento. Então tinha que também exportar a mão de obra, né? Então, enfim, né, ele ficou por 25 anos no poder, até que, claro, tamanha miséria da população, completamente, tendo uma diferença gritante entre os que estavam no poder e a população, até que ele foi derrubado. Vale a pena porque explica essa lógica global, né? E explica como que realmente os Estados Unidos estavam interessados simplesmente na grana e estavam nem aí para a população, né, do Irã, não tinha nenhuma preocupação, e apoiava, né, esse último Shah, então, do Irã. Só um parêntese, né, um material complementar também para vocês verem, né? O que é interessante porque coloca outra figura importante na história dos Estados Unidos, que é um jornalista que se chama O'Brien, que ele dá algum depoimento se vocês olharem o episódio O Homem de Confiança daquela série que eu mencionei na Netflix, Dirty Money, que é Na Rota do Dinheiro Sujo, né? O último episódio da primeira temporada, que se chama O Homem de Confiança, é praticamente um documentário de 1h15 sobre o Trump, né? E aí esse jornalista ele vai dar um depoimento que é interessante, que é a figura do vigarista, né? Na cultura americana, na vida americana, né? Que é o sujeito tipo Zeca Urubu do Pica-Pau, que vai lá e oferece e vende a fonte da juventude pro Pica-Pau lá e pega a grana e sai fora né? Então é mais ou menos isso. Aí ele vai colocar: o vigarista é um personagem na vida americana, o vendedor charlatão do óleo de cobra que visita uma cidadezinha e convence os caipiras a comprarem a poção mágica. O padre Colin, nos anos 30, que usou a nova invenção, o rádio, para promover o antissemitismo. Joe McCartney, nos anos 50, que usou a televisão para incitar o medo da infiltração comunista. Donald Trump, em 2017, que usou as mídias sociais para fomentar a xenofobia e desestabilizar a fé das pessoas em uma política pública bipartidária. O vigarista faz parte da vida americana. Ele é confiante,
É alguém que abusa da confiança das pessoas nele e brinca com seus sonhos e necessidades, sabendo que não terá capacidade ou intenção de concretizar aquilo. Então mostra muito disso e dessa relação histórica que os Estados Unidos sempre teve com, né, o resto do mundo, em especial também com a América Latina, né, de atender para os seus próprios interesses e realmente está interessado no dinheiro, né, e muitas vezes agindo como esse personagem cultural americano e que está presente em desenhos, em filmes, na literatura, que é esse personagem que é denominado e chamado de vigarista. Então, tem também essa questão, então, justamente nessa linha, né, de se criar essa dependência dos outros países em relação ao centro, no caso dos Estados Unidos, né, que segue aquilo que a gente já falou, essa lógica de empréstimos bancários que a gente viu lá em relação com a Inglaterra, né, e o Galeano vai colocar que a história dessas repúblicas, no caso dessas repúblicas, as latino-americanas, de certo modo, é de suas obrigações econômicas contraídas com o absorvente mundo das finanças europeias, né? Aí dá para acrescentar americanas, aqui ele está se referindo até àquela parte mais inicial que a gente já viu. A utilização da dívida como instrumento de chantagem não é como se vê uma invenção norte-americana recente, né? Então ele também está falando isso, de que esse sistema todo ele não é algo novo, contemporâneo, é algo que vem lá da colonização, daquilo que a gente tudo viu nas últimas semanas, né, dessa dependência inicialmente da colônia em relação à metrópole e depois, mesmo com a independência, uma dependência em relação à Europa e que depois ela vai aos poucos, eu não digo se transferindo porque ainda existe essa dependência também em relação à Europa, então ela vai sendo compartilhada, mas em maior parte passando até para os Estados Unidos, né. Aí ele vai colocar as operações agiotas encarceravam os países livres. Então, mesmo quando a gente vê que a dívida externa de um país X, né, tá baixa, tá sob controle, etc., o preço que se pagou com séculos né, com essas dívidas explica muito do subdesenvolvimento, né, dessas regiões. Aqui, em relação às consequências, então, né, e comprovar que esse novo modelo de imperialismo não torna suas colônias mais prósperas, embora enriqueça seus polos de desenvolvimento, né? Então, é claro, assim como na colônia, que a gente viu, né, no caso da América Latina, em que se extraía tudo que se tinha daqui para enriquecer a colônia, a metrópole se desenvolvia, né, teve grana para se desenvolver socialmente, fazer toda essa estrutura que a gente hoje acha incrível, principalmente quando a gente sai daqui e vai para lá e vê as diferenças gritantes de desenvolvimento social, etc. Então, enquanto que do outro lado acontece o contrário, como a gente já viu, né? Não alivia as tensões sociais regionais, mas as aguça, paga salários 20 vezes menores do que em Detroit e cobra preços 3 vezes maiores do que em Nova York, né? Então, é como eu falei, se vocês forem num período normal, fora hoje que o dólar está super alto, mas se vocês forem num período mais estável, vocês vão se surpreender, né, com a diferença de preços, né, a gente paga tudo mais caro, praticamente tudo, né, do que se paga nos Estados Unidos e na Europa, e se recebe muito menos, né, eu conheci gente lá que tinha abandonado carreira de engenheiro aqui, de até delegado de polícia para ir lá ou abrir um restaurante ou trabalhar de garçom, porque o salário era muito mais vantajoso economicamente, né, então assim, ó, existe uma legião, né, só cada grande cidade americana, né, existe uma quantidade grande de brasileiros que vivem essa diáspora, né, econômica imposta pela necessidade econômica ou pela busca aí do sonho americano que a gente já viu. Então, se faz dono do mercado interno e dos pontos-chave do aparelho produtivo. Se apropria do progresso, decide seu rumo, ele fixa fronteiras, dispõe do crédito nacional e orienta a seu gosto o comércio exterior. Não só desnacionaliza a indústria, mas também os lucros que a indústria produz, impulsiona o desperdício e recursos ao desviar a parte substancial do excedente econômico para fora, não traz capitais para o desenvolvimento, mas o subtrai, né? Então, essas são as consequências, né? Acaba tendo poder, no caso dos Estados Unidos se juntou à Europa, nessa capacidade, de dar as cartas, né? De ditar as regras, etc. E aí tem esse novo, essa nova, que não é tão nova, potência mundial econômica e que também está se espalhando muito
significativamente pelo mundo, que é a China, né? E aí eu trago aqui um documentário que eu sugiro para vocês assistirem, que ganhou o Oscar, né, de melhor documentário em 2020, que é American Factory, né, que é a indústria americana, né, que demonstra um pouco disso que eu coloquei ao lado do cartaz do filme aqui no slide, essa fala do Galeano. As universidades latino-americanas formam, em pequena escala, matemáticos, engenheiros e programadores que não encontram trabalho senão no exílio. Nos damos ao luxo de proporcionar aos Estados Unidos nossos melhores técnicos e os cientistas mais capazes que emigram tentados pelos altos salários e as grandes possibilidades abertas no norte à pesquisa. Por outro lado, cada vez que uma universidade ou um centro de cultura superior tenta na América Latina impulsionar as ciências básicas para lançar as bases de uma tecnologia não copiada dos moldes e dos interesses estrangeiros, um oportuno golpe de Estado destrói a experiência sob o pretexto que se incuba a subversão. Então é o que a gente vê aí seguidamente, né, na história da política na América Latina. Se fala muito em investir em educação, e que o último discurso é de que se investe muito, né, no ensino superior, quando se pegar os números do que é investido nos Estados Unidos e na Europa, tudo que é investido aqui no máximo lá é o mínimo, né? Uma universidade aqui, pegar um orçamento de uma universidade grande e, enfim, as maiores, né, do Brasil, as 3 primeiras, 5 primeiras, os orçamentos delas, pegar uma pequena dos Estados Unidos, né, é muito menor. Mas, enfim, esse documentário também ele ilustra um choque cultural muito interessante. E assim, enfim, são vários elementos que se relacionam com tudo isso que a gente viu. E como que às vezes, né, os conflitos teoricamente político-ideológicos eles são postos de lado quando o interesse econômico, né, tá em primeiro plano, né, tanto da parte da China quanto dos Estados Unidos. Os dois ali se unindo em torno do bem comum, que o bem comum é o dinheiro, né, principalmente para os seus donos, né, não necessariamente para os funcionários, como vocês podem perceber se vocês assistirem esse filme ou se vocês já assistiram. Bom, então acabou ficando em 2 vídeos, né, esse conteúdo. Vou postar eles então de maneira separada. São muitos pontos, né? Muito ponto aí que poderia vir até a discussão. Eu tô vendo que alguns de vocês às vezes até colocam alguma coisa a mais, um fato histórico a mais, um comentário. Eu acho que isso é interessante. Vocês podem trazer como se estivessem participando mesmo de um debate, né? Vocês podem botar a opinião de vocês nesses resumos que vocês estão me enviando. Como eu falei, né, não serve, não é avaliação, não vale nota, né, eles valem presença. E também nas avaliações de vocês também vocês podem fazer algo mais analítico, né, não necessariamente tenha que ser algo mais descritivo. Bom, eu vou colocar a avaliação 2, aproveitar aqui que sobrou esse minutinho. A avaliação 2, então, é resumo do texto 2, que eu fiquei de postar, então, no dia de hoje, eu acho, né? Nós já estamos em julho. Não, eu botei como 4 de agosto, mas então é o seguinte, como eu lembrei que tem um material que é muito importante sobre o tema da próxima aula, que é um documentário que ele tem disponível free no YouTube. E eu vou colocar ele, então, ao invés de vocês lerem um texto e fazerem um resumo sobre um texto, eu vou colocar esse documentário para vocês fazerem a avaliação 2. Eu vou postar ele hoje, né? Então vai ser sobre esse documentário, a avaliação 2, tá bom? Vai acabar meu tempo aqui. Um abraço, tudo de bom e até a próxima semana.